E aí? Vocês lembram dessa imagem? Eu acho que é um dos primeiros feedbacks que eu fiz, né? Eu tenho algumas considerações finais dessa imagem. Vamos ver se eu me faço compreender. Mas era assim, ó. Ó como as cores deram uma saltada. A pose abriu também, né? Muito legal, né? Eu tenho pequenas considerações. Vamos lá, vamos ser chato. Lá vai ele, lá vai o Marco. Custa só elogiar, Marco? Eu não sei a resposta certa pra isso, tá? Eu tenho só essas dúvidas, questionamentos, e aí você me diz o que você quer. Eu acho que você adicionar essa luz azul aqui é interessante pro contexto geral da peça, porque aí gera bem uma distinção clara, né, de luz quente e luz fria, mas eu sinto que em questão de acabamento, ela tá muito simples. Tipo, dá pra ver a pincelada aqui, sabe? E como tá próximo da área de foco, eu acho que dava pra você dar uma renderizada melhor, sabe? Porque eu consigo ver as pinceladas azuis aqui destoando dos detalhes que você fez no cabelo. Então eu teria um pouco mais de cuidado nessa parte e mais calma mesmo na hora de aplicar essa luz. Da mesma forma que essa luz eu acho que ela poderia ir um pouquinho mais pro roxo e menos pro azul. Porque se você tem, sei lá, eu imagino muito que ela tá sendo iluminada por talvez um pouco dessa parte. Eu não entendo o que está iluminando ela, né? Então eu acabo meio que considerando isso como uma coisa estranha pra mim, sabe? Mas eu acho tão legal ver a pincelada. Eu também gosto, cara, só que a gente tá falando de splash art, né? E splash art próximo do ponto focal é pra colocar detalhe, não é pra você soltar a pincelada. Você solta a pincelada e as edges longe do seu ponto focal. Aqui deixa umas pinceladas, não tem problema nenhum, até na mão dele, de boa. Agora, no ponto focal, aí eu acho que é um pouco demais, assim. Tenta equilibrar melhor o quão claro são esses três pontos, porque pra mim eles estão com a mesma intensidade de claro. Eles estão claros iguais, assim, sabe? Acho que eu daria uma suavizada em alguns e talvez deixar esse que tá virado pra cima, longe dessa fonte de luz, mais claro, porque ele tá azul, né? Então é um pouco contraintuitivo o que eu tô falando, mas eu acho que faria sentido pra essa cena, sabe? Tipo, deixar o que tá sendo iluminado, sei lá. Acho que não vai fazer sentido na parte de cima, teria que ser a parte de baixo, porque a fonte de luz aqui secundária seria isso aqui, né? Seria a própria Terra que tá refletindo uma luz de um sol, sei lá, alguma coisa assim. Então, é difícil pra caramba. Então eu só amenizaria mesmo, dá uma amenizada que já resolve isso. Ou trazer um pouquinho desse violeta aqui já também seria interessante, ao invés desse azul. Tá, esse é um primeiro ponto. Eu não sei a resposta correta pra isso, tá? Aí você tem que testar e ver o que funciona. A segunda consideração é a respeito desses efeitos aqui, que também acho que foram feitos muito rápido, tá? E eu consigo ver de novo a pincelada e não me cria a ilusão de que isso é um efeito. Eu teria um pouco mais de cuidado e faria com bastante cautela esses efeitos de brilho. E não só trabalharia com esses shapes médios, eu acho que tá faltando um pouquinho de shape pequeno fora da silhueta. Então, eu vejo que você criou aqui alguns, que é o que eu tinha dito anteriormente, mas tá vendo que aqui tá faltando alguns efeitos, alguns desses brilhos um pouco mais delicados, né? Pra brincar com essa ideia de poeira e tal. Eu acho que tá muito grosseiro, sabe? E há um ponto de contraste que chama a atenção. Então eu traria alguns detalhes um pouquinho menores. Tomar um pouquinho de cuidado com essas pinceladas que ficaram meio perdidas aqui. E acho que, cara, dava pra melhorar em outras questões de render, tipo, puxar o render de outras coisas. Mas eu acho que já tá tanto tempo nessa peça que, sinceramente, ela tá massa, sabe? Acho que vale a pena você postar. Finaliza algumas coisinhas de acabamento. Talvez até trazer um pouquinho de textura aqui ou ali. Mas pra mim é uma questão de um dia só. De dar uma repassada e já de postar. Render pra LoL tem que ter paciência pra lamber muito a imagem. Então, é isso que eu tô tentando falar pro pessoal. Tipo, não é uma questão de gosto só, sabe? Tipo, eu gosto de pincelada solta. Não, é uma questão da linguagem do produto que ele tá criando, né? Se você pegar qualquer splash de LoL e olhar a textura, você vai ver que eles colocam muito mais textura nos metais e no tecido. Tá faltando aqui, né? Você resolveu tudo com pintura. É aquele último chablau, sabe? Pra aplicar uma textura aqui. Posso até te mostrar como eu faria isso. Vamos lá.
Então, eu usaria aquele Adjustment Layer, Pattern, e aí eu criaria algumas patterns ou eu procuraria algum padrão que se encaixe no que você quer fazer, tá? Eu vou usar isso aqui de tecido, mas imagina que não precisa ser tecido, tá? Isso aqui pode ser literalmente qualquer padrão que você quiser. Se for meio high-tech, você pode procurar por... Quer um exemplo legal? Tênis high-tech. Eu joguei Shoes High-Tech Concept Art no Google. E aí eu encontrei esses padrões aqui, ó, que remetem bastante a essa ideia de high-tech. Você pode criar uma textura que se assemelhe a isso, ok? Então eu faria alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu não vou usar porque eu não tenho nada pronto agora. Eu vou usar esse tecido mesmo, tá? Depende muito da proposta da sua pintura. Mas beleza. Entrei aqui e criei um pattern fill. Certo? Roupa do Homem-Aranha, perfeito, exatamente. Aí eu rasterizo. Pego uma parte disso. Aí eu entro no Transform, Ctrl T. Warp. E dentro do Warp eu tenho vários tipos de Warp customizados aqui. Eu tenho, por exemplo, esse em arco, que ele cria já a textura em um cilindro. E é muito útil pra gente isso aqui, ó. Porque a gente consegue aplicar isso aqui em qualquer cilindro que esteja virado para esse mesmo lado do braço dele aqui, por exemplo, né? Ó, a gente consegue vir aqui e aplicar, ó. Olha que lindo que ficou. Ficou bonito, não ficou? É isso, então. Próximo... isso aplica em que fase da pintura? Agora, tá terminando a pintura e aí você pode colocar. Você coloca isso aqui em overlay, ó. Ah, meu amigo. Isso aqui combinado com Blending Options. Aí dentro de Blending Options, Underline Layer, você tira um pouco da sombra, ó. Com Alt você separa a setinha em 2. Só para tirar o contraste excessivo da sombra. Ai, meu amigo. Isso aqui com uma máscara. Ah, se você pintar certinho a silhueta e aplicar essa textura com bastante calma nas partes, eu tenho certeza que o nível de detalhe vai subir muito da arte e vai ficar muito da hora, tá ligado? Ó, isso aqui é só dessa parte do braço, ok? Aí você pode também diminuir um pouco o fio se você achar que tá muito intenso ou tá descaracterizando demais a cor que você colocou. Mas você pode duplicar isso aqui, por exemplo, e vir aqui, por exemplo, e colocar em um outro cilindro, ó. Ah, meu amigo, se você misturar isso aqui com um pouquinho de transforme... Mas, ó, vir aqui apagando o excesso, né, a rebarba. Eu tô pintando a máscara, tá? Ó, então eu tô vindo aqui, ó, é só limpando a rebarba, ó. Nesse aqui de cima eu vou com um pincel mais suave e vou tirando informação pra gente coincidir as texturas também, pra ficar aparecendo seamless. É claro que eu fiz um cilindro bem tosco, né? Você pode vir com calma no Warp e fazer parte por parte, né? Eu tô mostrando de uma forma mais rápida, mas isso aqui é um exemplo de aplicação de textura que, se bem utilizado, ouça bem o que eu falei. Atenção. Se bem utilizado, tá? Cuidado, não ficar enfiando isso aqui goela abaixo em toda a imagem que você for fazer, tá? Depende muito da linguagem. Isso aqui gera resultados muito legais, tá? Vamos fazer rapidinho uma outra sugestão aqui, ó, nesse cilindro que é de metal. Então eu vou pesquisar aqui, ó, Scratched Metal. No meu caso, do estúdio, porque a gente faz um uso comercial, a gente comprou um pacote de textura. Eu só vou mostrar aqui uma forma de você fazer, mas você precisa ver a licença dessas texturas antes de utilizar em um projeto de trabalho que você vai vender, um projeto comercial, ok? Mas vou dar um exemplo rapidinho aqui para fins didáticos. Você pode pegar, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar essa aqui que tem uns riscos bem óbvios, né? E eu vou copiar aqui, ó. Só trazer para o trabalho. E tem outras que tem outras texturas bem legais, ó, que você poderia usar. É que o problema desse aqui é que tem esses brilhos já, né? Que acaba atrapalhando bastante a textura. E você pode fazer a sua própria também. Eu fiz vários mapas no próprio Blender. É que eu acabo não usando tanto mais no nosso trabalho, mas eu tenho um pacote de textura que a gente comprou no estúdio, né? Para uso do estúdio mesmo, ó. Então vou fazer a mesma coisa. Com a textura aqui
certinha. Pode ser, tá? Por pattern, mas nesse caso aqui, a textura certinha. Ctrl T para entrar no modo de edição, de transformação. Você vem em Warp, Custom aqui ó, em cima, Arc. E aí você consegue, lembra que eu falei, né? Colocar aqui para encaixar em qualquer cilindro, perfeito? Vou voltar para o Warp, ó, só para encaixar o cilindro, que ele é bem mais distorcido do que o outro. Dei um OK aqui. O legal também é você colocar isso aqui num Smart Object antes de transformar, beleza? Aí eu venho aqui, vou colocar em cima do cilindro. Ó, mais ou menos o mesmo tamanho, não precisa ficar perfeito não, precisa tá mais ou menos só. Lembra que eu falei? Coloca aqui em Overlay, cria uma máscara e vou pintar de preto onde eu não quero que apareça a textura. Então esse é o poder do overlay, né? O overlay ele é legal porque ele consegue pegar uma textura dessa que está com uma escala de cinza como base e ele faz com que não altere tanto assim as suas cores que estão abaixo da layer, tá vendo? Ó, ele não alterou tanto o valor tonal das minhas cores, nem as cores em si, nem muito a matiz das cores abaixo, ó, tá vendo? Então quando você, com o botão direito, vier aqui em Blend Options de novo, você vem em Underline Layers, eu sempre tiro um pouquinho, ó, eu sempre tiro um pouquinho da sombra e eu sempre também tiro um pouquinho da luz, tá? Mas isso é para dar um efeito mais realista, né? Porque a textura a gente vê mais na transição de luz e sombra, tá? E dá um OK. Ó. Antes e depois. Olha a qualidade que fica, tipo, de render, como parece que dá um salto, assim, de qualidade, sabe? E o legal de eu ter tirado na sombra é que, por exemplo, ele não tá mais passando nessas cavidades que você já tinha pintado. Então ele respeita a sua pintura anterior. Ó, entendeu? Então você não perde as coisas que você fez anteriormente. O mais legal é você voltar por cima de tudo e continuar pintando, entendeu? É continuar adicionando informação e tal, textura, pinceladas. Mas olha que legal o acabamento que fica, ó. De uns riscadinhos, uma texturinha a mais. Então, o que eu tava falando, só vai funcionar porque a base tá muito boa, entendeu? Isso aqui não vai ficar funcionando em qualquer pintura, assim, só pintura pela pintura, tá? Só funciona porque essa base tá muito bem pintadinha. Beleza? Então é uma forma de você aplicar a textura de tecido, de metal e é show de bola. Esse é o toque final que eu daria, tá? Ah, pra quem quer saber também, ó, eu tenho um vídeo no YouTube, que é um vídeo mais antigo, né? Então se você vir aqui no meu YouTube, ó, se você for lá embaixo, aqui, ó, um videozinho que eu tenho, como usar Blending Options para aplicar texturas no Photoshop. Eu tinha cabelo na época. Eu não usava boné. Se vocês tiverem interesse, tá lá um vídeo mais antigo. Mas tamo junto, mano. Espero ajudar aí.